Bom dia, irmãos. Estamos aqui para a nossa EBD, improvisada aí em tempos de coronavírus. Ressaltamos mais uma vez que estamos respeitando as nossas autoridades, mas acima de tudo também tem um princípio cristão de amarmos uns aos outros. Então, o fato de você ficar em casa também tem essa ligação muito firme, muito presente em obedecer aos critérios atuais, pensando no outro, naqueles que são grupo de risco, aqueles que estão necessitados também da nossa compaixão e amor por causa dos tempos que vivemos. Certamente você foi edificado com a mensagem do Davi, agora sobre Marcos, onde ele ressaltou também como Jesus ele convocou os seus discípulos. E hoje o tema da nossa aula é exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre discipulado. E esse é um desejo nosso como pastores da igreja, que a nossa igreja seja uma comunidade de pessoas que de fato sejam discípulos comprometidos com o Senhor Jesus e que discipulem outros, aqueles que estão chegando, aqueles novos. O livro de Marcos ele é conhecido exatamente pelo fato de que é um manual do discipulado. Você pode ver como é que Jesus ele chamou os seus discípulos e também nós vemos que ele de fato chama as pessoas para segui-lo. E aí então esse chamado a seguir Jesus, a ser um discípulo de Jesus, envolve pelo menos 4 aspectos. Primeiro aspecto é crer em fé sobre quem é Jesus. Essa é a grande pergunta do livro de Marcos. O livro de Marcos responde a pergunta: quem é Jesus? E aí responde: ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então o primeiro aspecto que passa pelo discipulado é a fé em Cristo, reconhecendo que ele é Deus e ele também veio como sacrifício por toda a humanidade. Você pode olhar isso lá em Marcos 10:45, quando Jesus declara a sua missão. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O outro aspecto também que nós podemos identificar como um aspecto do discipulado do livro de Marcos é o chamado a segui-lo. Várias vezes Jesus diz: segue-me. E ao chamar as pessoas para segui-lo, está envolvido um aspecto de obediência. Então, o primeiro aspecto, fé. O segundo aspecto de seguir tem a ver com obediência. Ou seja, Jesus tem ensinos, Jesus tem mandamentos, ordens, que aquele que quer segui-lo deve obedecê-lo. Então, o discipulado também envolve esse aspecto de que nós queremos obedecer o nosso Senhor, seguindo os seus passos. Terceiro aspecto que nós podemos ainda ver no livro de Marcos, quanto à questão do discipulado, é o serviço. De novo, Marcos 10:45, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E é o evangelho que Jesus sempre está ativo, fazendo alguma coisa, curando, ensinando, indo, vindo. Então esse aspecto é muito importante, no qual Jesus ele é um exemplo para os seus discípulos de alguém que não somente chama para a fé, dá algumas ordens, mas ele mesmo é o modelo. Ele dá o exemplo de tudo através da sua própria vida, quando ele então é exemplo de servir. E o seu serviço principal como exemplo para nós é que ele deu a sua vida por resgate dos seus discípulos, né? Então os 3 aspectos do livro de Marcos: primeiro é crer, o segundo é segui-lo, obediência, o terceiro é servi-lo, e o quarto aspecto é proclamá-lo. E aí tem a ver com a evangelização. Jesus pergunta aos seus discípulos:
quem as pessoas dizem que ele é, Pedro responde, e essa é a mensagem. Quando alguém perguntar para nós quem é Jesus, nós podemos declarar: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, nós anunciamos que só existe um caminho para Deus, que é através de Cristo. Nós declaramos que não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Então esse é um aspecto muito importante também, que aí inicia de novo a cadeia, onde nós, ao proclamarmos Jesus, nós convidamos as pessoas a terem fé nele. Então esse é o ciclo. Então 4 aspectos que envolvem o discipulado no livro de Marcos. Primeiro, Jesus chama as pessoas para crer nele, depois segui-lo, depois servi-lo, depois anunciá-lo. E isso vai fazendo uma cadeia contínua do que nós chamamos do ciclo do discipulado. Então, meus queridos, nós podemos ver que de fato a nossa realidade é comprometida com o discipulado. Então, nós devemos pensar também qual o aspecto da igreja nessa vida como um todo do discipulado. Então, Paulo, lá no livro de Efésios, capítulo 1, os versículos 20 e 21, fala sobre o que Cristo veio fazer, né? E ele diz assim, falando sobre Cristo: ele exerceu seu poder em Cristo, né? O Pai fazendo isso, né? Ressuscitando Cristo dentre os mortos, fazendo a Cristo sentar à sua direita nas regiões celestes. Isso é Efésios 1:20. E continua dizendo: acima de todo o principado, toda potestade, todo poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Jesus recebeu do Pai essa prerrogativa, ele tem o nome sobre todo nome. E aí o texto continua dizendo: não somente no presente século, não somente agora, mas também no mundo vindouro. E aí, então, o que o Pai fez? E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Jesus completou a sua obra na cruz e, ao vencer a morte, ao vencer o pecado, ao ser o redentor da humanidade, para aqueles que o aceitam, então Deus, com essa vitória, Deus Pai, ele coloca tudo debaixo da soberania de Cristo. E quem é que vai nesse momento anunciar e proclamar e fazer com que as pessoas conheçam essa soberania e estejam debaixo da soberania de Cristo? A igreja. Ou seja, a igreja tem um supremo papel de cumprir aqueles 4 aspectos lá do livro de Marcos. E ao ensinar as pessoas, ao discipular as pessoas, nós estamos contribuindo para que, de maneira não somente soberana, mas de maneira prática, todas as coisas estejam submissas à imagem de Cristo, à autoridade de Cristo, à pessoa de Cristo. Então o discipulado, ele é feito pela igreja para que haja essa conformidade da autoridade de Cristo sobre tudo e a autoridade de Cristo sobre aqueles que o aceitam. Filipenses capítulo 2 diz que haverá um tempo em que todo joelho se dobrará, quer eles queiram ou não. Mas agora, através da igreja, nós podemos dizer e convocar que aqueles que recebem Cristo dobrem os seus joelhos, não somente num aspecto de adoração, mas num aspecto de submissão à pessoa do Senhor Jesus. Então isso é muito importante nós lembrarmos. O discipulado faz parte desse propósito de Deus
de colocar a sua soberania de maneira prática na vida de todas as pessoas. E um dos aspectos que a igreja precisa lembrar dessa submissão à autoridade de Cristo é que o discipulado é um mandamento, é uma ordem. Mateus capítulo 28, as últimas palavras de Jesus. Desculpe baixar a cabeça aqui porque estou usando o computador para as referências bíblicas. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus aproximando-se, lembre-se, são os últimos versículos do livro de Mateus. Falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha a conexão lá com Efésios capítulo 1. Ele recebeu toda a autoridade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quais os aspectos importantes que nós precisamos lembrar aqui? Primeiro, o imperativo: fazer discípulos. Essa é a ordem. O supremo da nossa vida, do nosso reino, o nosso imperador, ele diz aos seus súditos: façam discípulos. Façam imitadores da minha vida. Façam pessoas que creiam naquilo que eu ensinei. Façam que aquelas pessoas que creem em mim se submetam à minha vontade. E é muito interessante que a responsabilidade do fazer discípulos, uma maneira de fazer discípulos, está no versículo 20. O que essa ordem de fazer discípulos significa? Que nós precisamos ensinar a todas as pessoas a guardar. O que é guardar? A obedecer tudo o que Jesus tem ordenado a nós. Então o que é discípulo? Discípulo é um súdito de Jesus. Discípulo é alguém que crê em Jesus e deseja fazer a sua vontade. E o que é o discipulado? É algo para super espirituais. É aqueles que já quase levitam. É aqueles monges. Não. É alguém que ensina para outra pessoa a obedecer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, olha que aspecto interessante. Nós sempre temos pessoas que estão acima da gente no conhecimento do Evangelho e abaixo de nós. Então nós precisamos, nessa realidade, eu aprendo com alguém que está acima de mim e ensino para alguém que está abaixo de mim. Isso faz um ciclo de humildade, porque nenhum de nós pode ser arrogante o suficiente para dizer: eu sei tudo. Mas também eu não posso ser falso, humilde, para dizer: eu não sei nada. Então, na cadeia do discipulado envolve essas duas referências. A primeira, eu sei que tem pessoas que sabem muito mais do que eu. Eu quero aprender com essas pessoas. E eu também sei que tem outras pessoas que sabem menos do que eu. Eu preciso ensinar a essas pessoas. Olha que interessante. E isso faz com que o discipulado seja uma realidade para toda a igreja, onde fica impossível alguém fugir dessa responsabilidade. Ninguém pode dizer: eu não faço discipulado com ninguém porque eu não sei, eu não tenho capacidade, e dá desculpas e desculpas e desculpas. Nenhuma delas vai ser suficiente. Porque se você hoje se acha insuficiente para discipular alguém, procure alguém que sabe mais que você. Procure alguém que conhece mais da palavra de Deus e pratica essa palavra e fala: eu preciso aprender algumas coisas com você. Eu preciso conformar áreas da minha vida. Eu preciso aprender coisas que Jesus ensinou para que eu obedeça, para que eu guarde na minha vida. E quando você aprender isso, a sua responsabilidade é passar adiante,
É fazer com outra pessoa aquilo que de fato você recebeu através da palavra. E então, o discipulado é um mandamento para a igreja. Se a igreja não pratica, ela está em desobediência. E se o discípulo não pratica, ele também está em desobediência. Um outro aspecto do ensino do discipulado é que o discipulado é uma ferramenta de multiplicação da imagem de Cristo. Eu gosto muito lá de Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Olha como o apóstolo Paulo olhava para a sua vida, a sua responsabilidade com os seus irmãos. Primeiro ele olhava através de relacionamento. Versículo 19 do capítulo 4 de Gálatas diz assim: meus filhos. Ou seja, Paulo, ele, como aquele que estava à frente, aquele que evangelizou ali muitas pessoas, ele tinha essa maneira de se relacionar com aqueles que ele se achava responsável espiritualmente. Ele chamava meus filhos. Ele fez assim com Tito, com Timóteo, né? Então, João fez isso também, chamando meus filhinhos. Então, o discipulado ele existe com a ênfase do relacionamento. Então, há um relacionamento profundo. Ele diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então, dentro da perspectiva do discipulado, o propósito de quem ensina não é simplesmente passar uma série de conceitos mirabolantes, bonitos, filosóficos. É olhar para outra pessoa e falar assim: olha, eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida para você ser mais parecido com Ele. Para que você imite nos campos da sua vida a pessoa de Jesus Cristo. Que você faça como Ele faria no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, nos relacionamentos de amizade, com seu patrão, com seus subordinados, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, colegas, onde os seus relacionamentos têm uma intencionalidade muito clara. Eu me relaciono com pessoas e eu sinto dores de parto, como Paulo diz aqui, para dizer que a intencionalidade dele é ver Cristo formado naquelas pessoas. Paulo não quer dizer somente que eles sejam discípulos dele, imitadores de Paulo somente, mas como ele diz em 1 Coríntios 11:1, ele fala, né? Sede meus imitadores, como de Cristo eu sou. Olha que fantástico. Ele não fala simplesmente: olha, me imitem porque eu sou o supra-sumo, eu sou o the best, o melhor. Não. Ele fala: me imitem, porque eu sou só um imitador de Cristo. Eu quero andar nos seus passos. Eu quero que as pessoas vejam na minha vida a imagem de Cristo, a imitação de Cristo. E essa era a ênfase do apóstolo Paulo. Agora, aqui a gente tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a imitação que gera multiplicação. Eu quero ser uma cópia de Cristo e eu quero fazer com que aquelas pessoas com quem eu me relacione seja também imagem de Cristo. Eu e você, nós estamos impactados com o poder de multiplicação, de infecção do coronavírus. É muito interessante que teve o contato, possivelmente foi infectado. Eu fico imaginando assim, se nós cristãos pudéssemos infectar pessoas com a imagem de Cristo através da nossa passagem por elas.
a que infectássemos as pessoas com o desejo de ser como Cristo, de aprender a ser discípulo como Ele, de fazer na sua vida aquilo que Cristo faria. Então, esse coronavírus, ele tem as suas mazelas, mas ele dá para nós uma ilustração na qual nós poderíamos aprender. Todas aquelas pessoas que eu me relacionar, elas sairão infectadas com o Evangelho de Cristo. Talvez algumas dessas pessoas você vai passar por elas, vai tentar infectar, e essas pessoas não vão ter nenhum sintoma, não vão pegar nem a doença. Mas talvez você, com a bênção de Deus e a sua paixão por Cristo, vai levar aquela pessoa a um estado grave de contaminação. E essa pessoa vai ser um grande evangelista, um grande professor da escola dominical, um pastor, um missionário, um empreendedor que vai influenciar ali o seu ambiente de trabalho, um médico, um advogado, uma pessoa de qualquer profissão, e que as pessoas vão ver que ele está ali. E acima de tudo, ele é um cristão. Porque o que nós desejamos é multiplicar a imagem de Cristo. Então, lembre-se, você e eu precisamos abraçar o discipulado, para que no meio do discipulado, pessoas sejam impactadas e abracem o desejo e a prática de serem imitadores de Cristo. Então, outra definição que a gente pode facilitar o conceito de discipulado é um crente ajudando um outro crente a crescer em Cristo. Olha que interessante. Talvez você fale assim, mas eu sou tão humilde, eu não consigo. Olha, desculpa, esfarrapada. Porque você pode ser uma influência de alguém que está chegando. Nós podemos pensar na igreja como um ambiente que tem um berçário. Sempre vai ter criança lá no berçário. E você pode ser alguém que pode ajudar essa pessoa que está lá no berçário a tomar o seu leitinho, a aprender, dar os primeiros passos na vida cristã. E olha que interessante. Você vai falar o quê? Você vai falar o que você aprendeu quando abraçou Jesus, quando conheceu o Evangelho, quando foi impactado com a imagem de Cristo e o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Sendo você um miserável pecador, reconheceu que Cristo morreu pelos seus pecados para perdão deles. E ao reconhecer isso, Ele se tornou o Salvador e autoridade sobre a sua vida. E você pode contar o que Jesus fez na sua vida depois que você conheceu o Evangelho. Quais as áreas que Ele mudou no seu caráter? Quais as práticas que Ele mudou no seu dia a dia? Quais os relacionamentos que Ele influenciou e transformou na sua vida? Então, discipular é ajudar outra pessoa a crescer em Cristo. E nós temos vários recursos disponíveis para ajudar você a crescer em Cristo. E talvez a gente pode colocar aí nas nossas redes sociais, você pode mandar um WhatsApp para mim, vários livros que podem ajudar a você nessa tarefa de discipular outros. Crescendo em Cristo e ajudando outros a crescer em Cristo. Não são super crentes, não são pessoas que passam aquela aura de alguém muito superior. Não. É um discípulo de Cristo que diz como está andando com Cristo para ser um imitador dele por onde vai.
Então, não é um super crente. Então, discipulado envolve essa questão da intencionalidade. A intencionalidade do propósito, do fim, que é formar a imagem de Cristo na nossa vida. E a intencionalidade de mentalidade, que é, eu estou crescendo em Cristo, eu posso ajudar alguém que está querendo crescer em Cristo e ainda não chegou aonde eu cheguei em termos de aprendizado. Vai lá e ajude. Você que é antigo na fé, olha que responsabilidade que você tem. Parece que há uma síndrome que a gente observa em muitas pessoas que chegam há muitos anos na vida cristã. Parece uma síndrome da aposentadoria, mas não existe. Você que tem muito tempo na vida cristã, na fé em Cristo, conhecendo a palavra de Deus, não se aposente. Ajude outros a crescer em Cristo. E aí, então, alguns passos práticos para essa ênfase do discipulado. Primeiro, ande com alguém. Você viu a mensagem do pastor Davi, Marcos 3, 14 e 15, que Jesus fez duas coisas. Chamou para estarem com eles e os enviá-lo a pregar. Então, um aspecto que a gente pratica no discipulado é exatamente o relacionamento. Ande perto de mim. E no tempo em que nós vamos andar, eu quero dizer, você deve fazer isso com outro. Ou seja, andar e dar uma missão. Eu estou te ensinando, passe adiante. Você aprendeu e praticou, fale com outra pessoa imediatamente aquilo que você aprendeu. Então Jesus fez isso. Chamou para perto dele aqueles 12 homens. Influenciou o seu caráter, sua mentalidade, o seu conhecimento e lhes deu uma missão. Enviou-os a pregar. Então, tome iniciativa. Não fique esperando que nós, os pastores, convidemos a você para... Olha, você pode discipular um novo irmão. Talvez alguém ali do seu relacionamento, você começa a ver que ele está dando uns tropeções. Em vez de ficar lá falando, tá vendo, ó, crente fraco, mal se converteu, já está aí pisando na bola. Fique ao lado dele. Meu irmão, vamos andar juntos. Eu vou orar por você e quero compartilhar algumas informações. E eu quero também aprender de você. Então, tome iniciativa. Segundo aspecto, tenha conversas espiritualmente significativas. Agora é coronavírus. Coronavírus, coronavírus, coronavírus. E muitas vezes, quando não é coronavírus, hábitos que a gente gosta, nosso time de futebol, o tempo, a economia, a política. Mas o desafio tenha conversas espiritualmente significativas. Salte a vergonha. Fale da sua vida de oração, da sua vida da leitura bíblica, das lutas que você tem com suas dificuldades em termos de pecado, como você deseja ser mais santo a cada dia, um texto que você aprendeu da palavra de Deus, um devocional que você recebeu de um irmão que lhe edificou bastante. Pergunte para aquele irmão ou aquela irmã, como vai o seu crescimento espiritual? Além disso, trabalhe para fazer como pai e filho fazem. Pai e filho, eles se relacionam corrigindo erros ou pecados em amor. Faça isso na vida do seu amigo cristão. Em amor, o ajude a corrigir atos pecaminosos para o crescimento espiritual daquele irmão. E se abra. E mostre, olha, mas se você também vir na minha vida algo que eu não estou fazendo como Cristo gostaria que eu fizesse, me aponte, me exorte e ore por mim. E lembre-se, exorte, admoeste, com amor também.
ao principal propósito da vida cristã, que é imitar a Cristo, que é ser uma imagem dele em todos os lugares. Meus queridos, o nosso desejo como igreja, a nossa oração é que tenhamos uma comunidade, que também geraria uma comodidade muito grande também na questão pastoral, né? Que tenhamos uma comunidade de discipuladores e de verdadeiros discípulos de Cristo. Que você seja um discipulador e que você ouça esse desafio e abrace o desejo de discipular outros. Estamos encerrando. Você não precisa esperar a quarentena se findar para você buscar outra pessoa para discipular. Hoje tem muitos meios tecnológicos que você pode marcar uma conversa com alguém e ter conversa intencionalmente ligado à espiritualidade, à vida cristã com essas pessoas. Que Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor, que nos ensina a nossa responsabilidade. E te pedimos, ó Deus, que tenhamos o desejo de sermos discípulos do Senhor Jesus, que sejam discipuladores. Ó Pai, abençoe a nossa igreja, que sejamos uma comunidade de discipuladores. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe.